Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você vai assistir essa igreja em casa. Estamos aqui no nosso canal Igreja em Casa 70 vezes 7. Porém, essa live eu vou retransmitir ela depois no canal Alfredo Paulo, às 18 horas, horário do Brasil, tá bom? Então vai ficar assim. De manhã, vamos estar ao vivo no canal Igreja em Casa 70 vezes 7. E às 18 horas, a retransmissão dessa live lá no canal Alfredo Paulo. Tá bom? Ficamos assim? Fica legal assim? Tá bom. Então, que Deus continue abençoando a todos vocês. Olha, o dia está lindo aqui em Portugal. O dia está maravilhoso e é tão bom nós estarmos aqui com você, que faz parte da Igreja de Cristo. Uma igreja sem paredes, uma igreja que não tem um líder, que o cabeça é Cristo. Uma igreja onde você é livre, você está aí na sua casa. Você tem total liberdade para fazer o que você bem entende com a sua vida. Aqui nós não queremos controlar a sua vida, nem opinar em relação à sua vida, porque cremos que você é dirigido, orientado pelo Espírito Santo. Eu só queria saber se você está assistindo bem, se o som está chegando bem, se a imagem também está chegando bem aí, tá bom? Dê aí o seu feedback, tá certo? E olha, vou dizer para você, dê o seu like, porque é importante que você dê o seu like, porque eu não tive tempo aqui para compartilhar o link com muitas pessoas, eu compartilhei em alguns grupos aqui, a Isabel Barbosa dizendo que a imagem, som chegando bem, Cristina Sena também, áudio e imagem ótimos. Obrigado aí a todos. Eu vou cumprimentar aqui algumas pessoas já. Porém, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Olha, hoje nós vamos falar sobre o passado, o presente e o futuro do apóstolo Paulo. Como que ele encarava o passado, como que ele encarava o presente e como ele encarava o futuro. É tão interessante, eu já falei sobre Filipenses capítulo 3 outras vezes, mas quando nós estamos vivendo o evangelho da graça, sabe, se abre um leque de entendimento para que nós venhamos ter a compreensão daquilo que o apóstolo Paulo ele fala. É bem verdade que muitas coisas nós não entendemos ainda, mas estamos prosseguindo, estamos seguindo para o alvo, estamos seguindo para o alvo, para aquilo que nós fomos chamados, tá bom? Olha, deixa eu cumprimentar aqui algumas pessoas. A Bia Silva. Ô, Bia, já falaram, perguntaram aqui se você era minha namorada, Bia. Olha, pessoal, deixa eu falar quem é a Bia para vocês, eu tenho que falar. Por isso que às vezes eu falo aqui, quando eu falo do Lucas, ele já me ligou hoje. Ele já me ligou hoje. O Lucas, ele já recebeu alta do Hospital Presídio e foi para um presídio normal, comum. Embora ele ainda seja medicado lá, porque lá ele continua tomando os mesmos medicamentos. Tá? Então, só para você ficar informado, a Bia, ela cuidou do Lucas até os 17 anos. Então, o Lucas considera ela como avó, ele sempre manda dizer para ela que a ama muito, que sente falta dela, e também a Bia considera ele como neto, por isso que eu sempre cito aqui ela, tá bom? Mas não é minha namorada.
Ai, meu pai, estão arrumando até namorada já. Maria Jerusa, Marina Ávila, Cristina Sena, Ruth Cardoso, Rosângela Pereira, Eduardo Pereira, Nisete Jesus, Maria Eli, Ivo Roberto, Vera Lúcia, Isabel Barbosa, já falei, Maria dos Remédios, Sandra Ricardo, Vânia Lubini, Isabel também, Nisete, já falei, Eduardo Batista, Rosa Emília Orantes, um abraço a Rosa também, a Bia Misericórdia. Vânia Lubini, misericórdia. Ai, meu pai. Olha, vou colocar um hino aqui para nós ouvirmos enquanto você prepara aí a sua Bíblia. Prepara a sua Bíblia para nós ouvirmos aqui a irmã Delmira Matos. Está sempre enviando um hino aqui para a gente. Olha só, esse aqui. Bate no peito. Vamos lá. Toquei aqui. Meio sem jeito, teu coração, em teu silêncio, o tédio é imenso, só desilusão. Diga pra mim, o que é que há? Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar, outra verdade que liberta jamais haverá. Ele é tudo que falta em você, ele é Jesus. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar, outra verdade que liberta jamais haverá. Ele é tudo que falta em você, ele é Jesus. Que alegria, que paz. Olha, não há nada que possa essa luz apagar, outra verdade que liberta jamais haverá. Ele é tudo que falta em você, ele é Jesus. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Que bom. Olha só, meu irmão, Vanessa está aí também, a Falim, o Anselmo dos Santos também está aí. Um abraço a todos, sejam todos abençoados. Continuem sendo abençoados, tá bom? Vamos ler primeiro na Bíblia. Na Bíblia, eu sempre faço isso aqui, quer dizer, uma vez ou outra eu não faço, mas normalmente eu sempre leio em duas traduções. A Bíblia, que é essa que eu uso, que é a Revista e Atualizada, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, e também a Bíblia Viva.
Eu vou começar aqui com a Bíblia que é atualizada. Filipenses, capítulo 3. Lembrando que estamos aqui ao vivo agora, estamos ao vivo. A Vilma Batista também, um abraço. Estamos aqui ao vivo. E vamos fazer o seguinte. À noite, às 18 horas, quer dizer, à tarde, né? Às 18 horas, 10 horas da noite aqui, Portugal, eu vou retransmitir essa live lá no canal Alfredo Paulo. Tá certo? Então, vamos ter de manhã ao vivo e às 18 horas lá no canal a retransmissão. Vamos lá. Eu vou ler todo o capítulo, nós vamos ler todo o capítulo, tá? E vamos fazendo algumas pausas para fazermos aqui algum comentário, tá certo? Então, vamos lá. Veja só. Quanto ao mais, irmãos meus, você veja que o apóstolo Paulo, ele era um líder, tá? Ele era um líder. Mas ele se considerava irmãos, ou melhor, irmão dos outros. Ele se considerava no mesmo patamar. Ele não se considerava maior do que os outros. Então, ele tinha isso. Por isso, ele tratava como irmãos meus. Alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Há um ditado que diz que o aprendizado ele vem justamente com a repetição das coisas. Então, o apóstolo Paulo ele estava repetindo essas palavras. E ele diz, acautelai-vos dos cães. Cães aqui não eram animais. Ele estava se referindo aos falsos mestres, aos falsos obreiros, que eram da falsa circuncisão, ou seja, aqueles que confiavam na circuncisão, que eram judeus legalistas, que confiavam na circuncisão. Então ele diz, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Veja só, meu irmão, minha irmã, que aqui o apóstolo Paulo fala que nós somos a verdadeira circuncisão que adoramos a Deus no Espírito. Não adoramos na carne, adoramos no Espírito. Confirmando as palavras de Jesus, dizendo que já havia chegado o dia, a hora, que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Adorar em espírito, você não precisa, por exemplo, de um templo para isso. Você não precisa ir a um templo para você adorar. Você adora em espírito. Aonde você estiver, você pode prestar adoração, dedicar adoração ao Pai. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Veja que quando eu já falei sobre isso aqui, volto a repetir, na linguagem do apóstolo Paulo, carne e lei era a mesma coisa, estava no mesmo contexto. Porque aqui quando ele diz que não confiamos na carne, não confiamos nas obras da lei. Não confiamos nos nossos próprios méritos. Não confiamos nas nossas obras, porque não somos justificados pelas nossas obras. Não somos justificados por obras da lei, somos justificados pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Bem que eu poderia também confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus,
quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Meu irmão e minha irmã, aqui o apóstolo Paulo já fala do passado dele. Como que ele entende o passado dele? Como um fariseu, como legalista, como um perseguidor da igreja. Ele se considera o passado, ele considera o passado dele como perda. Ou seja, por causa de Cristo. Ele considera isso. O meu passado, aquilo tudo que eu aprendi lá, aquilo tudo que eu vivi lá, ele diz, eu considero como perda. Porque ele não iria aproveitar aquilo para o seu presente nem para o seu futuro, a não ser como uma experiência que ele teve, para entender melhor como funcionava a lei e agora como ele estava vivendo na graça. Porque o apóstolo Paulo tinha esse entendimento. E acredito que nós devemos também ter esse entendimento, que o passado já passou. Não adianta ficarmos aqui chorando o leite derramado. Passou. Temos que olhar para frente. E se para isso eu tenho que considerar determinadas coisas como perda, eu considero. Não tem problema nenhum. Se você diz assim, você perdeu. Tá bom, eu perdi. Qual o problema? Eu perdi, meu irmão. Perdi. Qual o problema? Qual o problema de você perder? Para perder qualquer coisa neste mundo para ganhar a Cristo. Foi o que Paulo falou. Ele diz assim, mas o que era para mim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. Considerei perda por causa de Cristo. Ou seja, ele entendeu que as obras da lei, que tudo aquilo que ele tinha praticado no passado era perda. Porque agora ele tinha conquistado Cristo. Ele tinha alcançado a graça. Se deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Oh, meu irmão, eu posso perder tudo nesse mundo. Posso perder Cristo. Posso perder tudo. Não perco Cristo. Está dentro de mim. Ninguém o tira. Está dentro de você, meu irmão, minha irmã. Não fique preso às picuinhas do passado. Não fique preso a ressentimentos do passado. Não fique preso às mágoas do passado. Não fique preso às ideias enraizadas do passado. Não vai levar você a nada. Eu entendi isso. Eu compreendi isso. Como é bom nós olharmos para frente. Como é bom nós estarmos livres para pregar o amor de Cristo. Não estou ligado a nenhuma denominação religiosa e nem pretendo. Hoje eu visitei um irmão aqui que tem uma denominação, fui lá, visitei ele e tal, um amigo. Não impede de eu visitar, enfim, até se for convidado, não tem problema, mas eu não quero pertencer a nenhuma instituição. Quero estar livre para pregar o amor de Cristo. O amor de Cristo lhe incomoda, meu irmão? Você se sente incomodado com o amor de Cristo? Me incomoda? Não posso fazer nada.
eu espero que você seja alcançado também pela graça de Cristo, como eu fui. E hoje eu penso coisas diferentes. Minhas ideias são diferentes. Metanoia, arrependimento, mudança de ideia na graça, mudança de ideia, arrependimento na graça. Não é se arrepender de um pecado, de um erro cometido, de uma obra da carne, mas é mudança de ideia, de pensamentos. Ele continua, e ser achado nele. Quer me achar? Procure o amor de Deus. Aonde está o Alfredo? Está falando do amor de Deus. Quando você vier aqui nesse canal, você não vai achar outra coisa. Você vai achar o amor de Deus. Você vai achar a palavra pura, limpa. Não quero saber mais o que fulano está fazendo ou deixando de fazer. Eu amo com o amor de Cristo. Seja ele quem for. Seja a pior pessoa do mundo. Vou amá-lo com o amor de Cristo. Como Jesus me ama. Perguntaram para mim uma vez, como você consegue amar esse rapaz? Falando do Lucas. Como você consegue amá-lo? Ora, do mesmo jeito que Deus me ama. Que Jesus amou o ladrão na cruz. Do mesmo jeito que Jesus amou aqueles que o crucificavam e disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Do mesmo jeito que Estevão, ele amou aqueles que lhe apedrejavam e disse, Pai, não imputes a eles este pecado. Ah, meu irmão, minha irmã, essa é a palavra do Pai. Esse é o evangelho da graça. Chega de, sabe, o mundo já está cheio de ódio. E quem leva a palavra deveria levar o amor, deveria levar a compaixão, a misericórdia. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Eu não tenho justiça própria. Ah, eu me decepciono com o homem. Meu irmão, nenhum homem tem justiça própria. Nenhum homem. Eu sempre digo aqui para as pessoas, eu não tenho a verdade absoluta. Eu não sou dono da verdade. E não quero que você me veja como um cristal sem rachaduras. Por isso eu exponho aqui praticamente a minha vida. Eu conheço muitos aqui pelo nome. Você conhece a minha vida. A minha vida está exposta aqui. Você conhece a minha vida. E sabe que eu não tenho justiça própria. Se eu fosse confiar na minha justiça, eu nunca estaria falando das coisas de Deus, porque eu já errei muito na minha vida. E continuo errando, falhando. Eu quero que você me veja como alguém como você. E que nós somos justificados pelo que aconteceu lá na cruz do Calvário. E não pelas nossas justiças. O apóstolo Paulo diz isso. Não ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Assim nós somos justificados. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo se preocupava com a salvação, a vida dele, as outras coisas. Ele falava, ele orientava, ele exortava, mas o ponto principal era a salvação.
Aí ele diz agora, ele agora vai falar do presente dele. Qual é o presente? O passado ele considera como perda. Pronto, já passou, perda. Agora ele vai falar do presente dele. O que ele considera o presente? Ele diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. A perfeição aqui é no entendimento. A perfeição aqui é no crescimento espiritual. Mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Olha só, uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Então, o apóstolo Paulo fala o seguinte, que o presente dele é esse, procurar crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, e não ficar preso a coisas que não são essenciais. O que é o essencial? O que Cristo fez lá na cruz do Calvário. O que é o essencial? Amar ao próximo como a si mesmo. E esse próximo, diga-se de passagem, pode ser o seu inimigo, porque Jesus mandou amar o inimigo. Mandou, a palavra diz, manda até alimentar o inimigo. Não manda ter ódio do inimigo. Não manda. E se você acha, meu irmão e minha irmã, que eu vou aqui alimentar ódio, seja contra quem quer que seja, por favor, você está redondamente enganado. Eu nunca, em meus vídeos, em hipótese alguma, eu desejei mal a quem quer que seja. Eu nunca usei de palavras, mesmo naqueles momentos impetuosos, mesmo naqueles momentos mais agressivos, aqueles momentos mais frontais, eu nunca usei de palavras como bandido, sem vergonha, safado. Isso não faz parte do meu vocabulário. Não é como cristão, não. É como ser humano. Eu não gosto disso. Eu não me sinto bem, por exemplo, junto com pessoas que usam essas palavras. Eu não me sinto bem. Não me sinto. E quando, aliás, eu até já orientei pessoas com canais dizendo, olha, não use essas palavras. Fica ruim. Já orientei. Já falei, quer dizer, dei um conselho, mas às vezes nem dizem que conselho, se fosse bom, não dava, vendia, mas eu não uso essas palavras. Nunca usei. Veja isso nos meus vídeos, e você que me acompanha há muito tempo aqui, na igreja em casa, você acompanha que essa questão minha do perdão, isso para mim já é algo ultrapassado, porque eu já venho pedindo perdão há muito tempo. Aliás, eu vim até orando por aqueles que estavam me processando, por aqueles que estavam fazendo alguma coisa contra mim. Quem acompanha a igreja em casa sabe disso. Eu tenho vídeos ainda aí que falam disso. Pedindo perdão, orando. Agora, se as pessoas não assistem, eu não posso fazer nada. E não vou ficar me justificando. Eu vou olhar para frente. Porque o passado, o apóstolo Paulo considera como perda. E o presente? O presente, ele se considera como um atleta que tem que estar sempre ali em movimento. É o presente. O apóstolo Paulo, ele tinha algo interessante, e às vezes eu faço isso também. Você observar coisas do dia a dia e você trazer isso para algum ensinamento espiritual. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma analogia
com as Olimpíadas, com os Jogos Olímpicos que havia na Grécia, em Atenas. E, por exemplo, para participar dos Jogos Olímpicos, o cidadão ele tinha que ser, né, ele tinha que ser grego, ele tinha que ter a nacionalidade para poder participar dos Jogos, para poder participar da carreira. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo o seguinte: olha, em relação à salvação, nós não completamos a carreira para ser salvos. Nós somos salvos e completamos a carreira. Ou seja, nós não fomos chamados por causa da nossa fé, nós fomos chamados para a fé. Nós não fomos chamados por causa da nossa justiça, nós fomos chamados para sermos justificados e através da justiça de Deus. Nós não fomos chamados por causa da nossa obediência, fomos chamados para sermos obedientes. Não fomos chamados por causa das nossas boas obras, fomos chamados para termos boas obras. E assim, ele era um cidadão grego, e por isso ele participava dos jogos. Ele não participava dos jogos para ganhar nacionalidade. A mesma coisa. Nós somos salvos e por isso participamos de uma vida com Deus. Procuramos viver uma vida reta, porque somos salvos. Nós não fazemos isso para ser salvo. É diferente. O Evangelho da Graça é assim, a pessoa é salva pelos méritos de Cristo, mas essa salvação leva ela a boas obras. No outro evangelho que se prega a lei, se prega isso, aquilo outro, que você tem que fazer a sua parte, a pessoa despreza o que Cristo fez na cruz do Calvário e julga ela que ela tem que praticar boas obras para ser salva. Essa é a diferença. Por isso o apóstolo Paulo disse que não confiava na justiça dele, não era pela justiça dele. Então, versículo 12, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, aqui não há nenhuma contradição naquilo que ele está falando, que não era ainda perfeito, porque ele estava falando que não era perfeito ainda no entendimento. Mas na salvação, sim, ele já era perfeito, já tinha um espírito aperfeiçoado. É por isso. Nós, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ele fala que existem coisas que ainda serão esclarecidas. Esclarecidas por quem? Por Deus. Não é esclarecida por um homem. Não é esclarecida por um homem, é esclarecida por Deus. Então, o presente do apóstolo Paulo, o futuro era perda, ele considerava como perda. Aliás, o passado ele considerava como perda. Passou, perdeu, já não tem mais, não tem como voltar. O presente não, o presente está em movimento. É o que nós vivemos hoje, é o que nós vivemos nesse momento. Tá? É o que você vive agora. O que você vive agora, meu irmão, minha irmã? O que você vive nesse momento, nesse instante? Você vive uma angústia, uma tristeza? Você vive uma mágoa, um ressentimento? Você está perdendo o seu tempo. Ah, não, eu vivo hoje o evangelho da graça, eu quero ter paz, eu quero já viver o reino, né, em vida, reinando em vida. Você que faz parte da igreja de Cristo, que é um sacerdócio real, que é um povo de propriedade exclusiva. Então, você já faz parte do reino. Então, comece a viver agora, comece a viver neste momento. Não fique
preso às coisas do passado. Viva o que você já alcançou agora. Essa paz, essa alegria, essa felicidade. Sabe? Eu, como tinha falado, a minha vida está exposta aqui, nas redes sociais. Mas eu não me importo com isso. Não acho que eu me importo com isso. Se tem uma coisa que eu não me importo, é com isso. Não me importo mesmo. Eu, às vezes, até acho graça. Eu até, às vezes, fico rindo. Sabe? Para não chorar, né? De tanto, às vezes, ódio que é destilado. De tantas coisas negativas que são destiladas. E como o meu entendimento hoje é diferente, como o meu entendimento hoje é diferente. Irmãos, agora ele vai falar do futuro. O passado, perda. O presente, como atleta, movimento, sempre buscando coisas melhores, pensando em coisas melhores. E o futuro? O que ele pensa do futuro dele? Irmãos, sede imitadores meus e observais o que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, nos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por que inimigos da cruz? Porque não aceitam que a salvação vem pela graça. Querem viver na lei. Querem viver na lei. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que esses homens estavam no meio deles e estavam disseminando exatamente isso. Olha, Jesus morreu na cruz do Calvário, tudo bem, e vocês seguem os ensinamentos dele, tudo bem, mas para ser salvo, isso não é suficiente. Vocês têm que praticar as obras da lei, e a principal dela, ou a principal delas, é a circuncisão. Vocês devem se circuncidar. O apóstolo Paulo era contra isso e combatia isso, porque no entendimento do apóstolo Paulo, e ele escreve em Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele diz mais, o destino deles é a perdição. O Deus deles, em letra minúscula, é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, só se preocupam com o que é terreno. Não se preocupam com as coisas espirituais, não têm entendimento das coisas espirituais. Não alcançaram ainda isso. Eu já vivi isso, meu irmão e minha irmã. Durante muito tempo da minha vida, eu achei que fazia a vontade de Deus. Eu cria mesmo que fazia a vontade de Deus. E eu não alcancei ainda o entendimento todo. Ah, você pode mudar de ideia em muitas coisas? Posso mudar sim. Não tenha dúvida disso. Eu mudo quantas vezes forem preciso. Quantas vezes? Eu sou assim. Se eu tiver um entendimento de uma coisa, por exemplo, hoje mesmo eu conversava com esse irmão, ele chegou e falou assim, vem aqui para você dar uma palavra e tal, vem na Santa Ceia e tal. Eu falei, irmão, eu não tenho mais o mesmo entendimento de Santa Ceia de vocês, do que eu tinha no passado. No passado, para mim, Santa Ceia era um pedacinho de pão, era o suco de uva, e quem não comesse não tinha parte com Jesus. Eu não tenho mais esse entendimento.
Então, qual é o meu entendimento hoje da ceia? Falei para ele. Primeiro que essa palavra, essa frase, Santa Ceia, não existe. Ceia era uma refeição. Não era um pedacinho de pão e nem um pouquinho de suco de uva. E por que eu tenho que participar de um pedacinho de suco e um pouquinho de pedacinho de pão para ter comunhão, se eu acredito que ele está comigo? Ele não está comigo, eu não sou o templo do Espírito Santo. Então eu já tenho comunhão, eu não sou um com ele em espírito, ele não está em mim. Então eu já tenho comunhão com ele. Se você quiser comer um pão e beber um suco de uva, tudo bem. Agora, dizer que aquilo ali vai trazer, você vai passar a ter comunhão com o Pai, não é o que é certo. A ceia, para mim, eu falei para ele, o que é a ceia para mim? A ceia é partilhar o pão, que é a palavra, partilhar com outras pessoas o amor de Deus, ser solidário, ser generoso. Isso para mim é a ceia. Agora, eu falei para ele, eu posso vir a gente conversar sobre isso, sobre essas coisas. Então, se for preciso mudar, eu mudo, meu irmão. Você acha que eu sou assim? Não sou. Eu coloquei uma ideia fixa na minha cabeça e por causa de um orgulho, por causa de não ser criticado, não ser agredido nas redes sociais, eu não vou mudar de ideia. Ô, meu irmão, minha irmã, jamais, jamais. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Mas a gente vai se tornando adulto, e já não sou só adulto, não. Eu já estou caminhando para uma terceira idade. Se eu não amadureço, então, se eu não progrido, se eu não conseguir evoluir espiritualmente, no sentido de entendimento, eu vou ficar do mesmo jeito que eu estava antes, da mesma forma que eu estava antes? Não. Forma alguma. Se eu tiver que mudar, eu mudo. Se eu tiver o entendimento que aquilo não estava correto, eu mudo. E não tenho nenhum problema de vir aqui e dizer para você, me perdoe, meu irmão e minha irmã. Me perdoe. Eu tenho tanta... Isso para mim é tão fácil, pedir perdão. Porque eu me sinto tão perdoado por Deus. Eu me sinto tão indigno da misericórdia, da compaixão. Eu me sinto tão pequeno. E Deus me perdoa, Deus me ama. Por que eu não vou perdoar? Por que eu não vou pedir perdão, meu irmão? Se o que mais Jesus pregou, os apóstolos pregaram, foi sobre isso. Vamos em frente. O destino deles é a perdição, Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas.
pois a nossa pátria está nos céus. Qual era o futuro do apóstolo Paulo? Ele disse, o futuro dele era a pátria celestial. Quando eu digo para as pessoas que nós já estivemos lá no céu, tem pessoas que ficam confusas. Mas é tão simples entender isso. Nós somos espírito, o espírito veio de lá. O espírito veio de onde? De onde veio o espírito? O espírito vai voltar para onde? Por isso que ele fala da pátria. Por exemplo, ele era um estrangeiro nesse mundo. Ele era um peregrino nesse mundo, porque a pátria dele não era aqui, o lugar dele não era aqui. Por exemplo, quem aqui, eu vou explicar isso mais uma vez. Quem aqui você está em outro país que não é a sua pátria? Por exemplo, eu estou em Portugal. Não é a minha terra natal. Eu não nasci em Portugal. Eu me tornei português, mas eu não sou natural de Portugal. Eu sou natural do Brasil. Embora eu tenha nacionalidade portuguesa, mas eu não sou natural de Portugal. Eu sou natural do Brasil. Então, eu já estive no Brasil, eu nasci lá no Brasil. Então, um dia eu posso voltar para o Brasil, voltar para a minha pátria. Então, é isso que o apóstolo Paulo diz, olha, eu não sou daqui desse mundo. Eu não nasci aqui espiritualmente nesse mundo. Eu não pertenço a esse mundo. Eu vou voltar para a minha pátria, de onde eu saí. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Isso é tão lindo. É tão lindo. Puxa vida, você que está em outro país, você está aí como peregrino, como estrangeiro, mas a sua pátria não é aí. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que coisa maravilhosa. Agora, meu irmão e minha irmã, eu vou ler aqui corrido e depois nós vamos fazer uma oração. Eu queria orar por você, orar por mim, orar por todos nós. E gostaria que você orasse por mim também, que nós orássemos uns pelos outros. Mas deixa eu ler aqui na Bíblia Viva, de forma corrida, apenas ouça, se você puder até parar o que você está fazendo um pouquinho e, se puder, não puder também não tem problema. Haja o que houver, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, nunca me canso de dizer-lhes isto, e é bom para vocês ouvir muitas vezes a mesma coisa. Cuidado com esses homens maus, eu os chamo cães perigosos. Os que dizem que vocês devem circuncidar-se para serem salvos. Porque não é a circuncisão que nos torna filhos de Deus. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito. Essa é a única circuncisão verdadeira. Nós nos gloriamos naquilo que Cristo Jesus fez por nós e compreendemos que não temos confiança alguma na carne. Ainda mais, eu também poderia colocar a minha confiança nessas coisas, pois se alguém tem motivos para confiar na carne, esse alguém seria eu, porque eu passei pela cerimônia da iniciação judaica, sendo circuncidado quando tinha 8 dias de idade, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, genuíno hebreu. Além do mais, era membro da seita dos fariseus, que exigiam a mais estrita obediência a todas as leis e costumes judaicos. Eu era sincero, a ponto de perseguir grandemente a igreja, e procurava obedecer minuciosamente até o extremo a cada preceito e regulamento judaicos. Entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim,
Todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo isso, eu pus de lado tudo o mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo e tornar-me um com Ele, não contando mais em salvar-me por ser suficientemente bom ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele se baseia na fé. Eu renunciei a todas as outras coisas. Descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dos mortos, e conhecer o que significa sofrer e morrer com ele, com a esperança de que eu mesmo não possa alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha me tornado perfeito. Até agora, ainda não aprendi tudo quanto devia. Mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para o que Cristo me salvou e quer que eu seja. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto devia ser. Não sou tudo quanto deveria ser. Porém, estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo o passado, aguardando, esperançoso aquilo que era, aquilo que está à frente. Pai, como é linda a palavra de Deus. Como é linda. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha me tornado perfeito. Até agora ainda não aprendi tudo que devia. Mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para o que Cristo me salvou e quer que eu seja. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser. Porém, estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo meu passado, aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. Todos nós que somos maduros devemos ver essas coisas dessa forma. E se discordarem em alguns pontos, eu confio que Deus manifestará isso a vocês, se obedecermos plenamente à verdade que já alcançamos. Caros irmãos, modelem suas vidas pela minha e observem quem está vivendo de acordo com o meu exemplo. Porque eu já lhe disse antes muitas vezes e agora o digo novamente com lágrimas nos olhos. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O futuro deles é a perdição eterna, pois seu Deus é o apetite. Eles têm orgulho daquilo que deveriam envergonhá-los. E tudo em que pensam é nesta vida, aqui na terra. Mas a nossa pátria está nos céus, com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aguardando esperançoso a sua volta. Quando ele voltar, tomará esses nossos corpos mortais e os mudará em corpos gloriosos semelhantes ao dele, usando o mesmo grandioso poder que ele usará para conquistar todas as outras coisas em toda parte. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, seja o Senhor glorificado e exaltado, seja o Senhor bendito. Nós não alcançamos ainda o que deveríamos alcançar. Nós não somos ainda, Senhor, o que deveríamos ser. Mas temos colocado todas as nossas forças, as nossas energias para alcançarmos o prêmio da soberana vocação. Sabe, meu Pai,
nesse instante, neste momento, eu estou junto com irmãos e irmãs que fazem parte dessa igreja, que o Senhor é o cabeça, nós não seguimos homens, seguimos a Ti. Eu peço por cada irmão, por cada irmã aqui, meu Pai, que o Senhor venha agir na vida de cada um. E mais uma vez, Senhor, eu peço perdão de coração a todos aqueles que de alguma forma, de alguma maneira, eu ofendi, eu magoei. Que o Senhor coloque no coração deles a vontade, o desejo de me perdoarem. E eu perdoo também, Senhor, a todos esses que estão falando coisas a meu respeito. Não impute a eles este pecado, Senhor. Não leve em consideração. Que o Senhor, meu Deus, derrame a tua glória, a tua misericórdia, a tua compaixão sobre cada um de nós. Todos nós somos necessitados da tua misericórdia, da tua compaixão. Dá-nos força, dá-nos saúde. Encha-nos, Senhor, cada dia mais, do desejo, da vontade de crescer espiritualmente, de praticar a tua palavra. Não leve em consideração aqueles erros que nós temos, Senhor, mas que sejamos cada dia agraciados por Ti. Eu coloco tudo em Tuas mãos, Senhor. Seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Usa a minha vida como o Senhor quiser usar, meu Pai, da maneira que o Senhor quiser usar. É o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, todos os que creem digam, assim seja. Meu irmão e minha irmã, como é linda a palavra de Deus. Como é linda. Como é linda a palavra. Sabe, eu fico tão feliz em ler a palavra, viver essa graça maravilhosa. Oh, meu Pai. Ainda bem que essa graça me alcançou. Ainda bem. Ainda bem. Graças eu dou ao Pai por estar vivendo esse evangelho agora da graça. Oh, meu irmão, eu quero tanto que você conheça isso. Quero tanto. Eu entendo agora o apóstolo Paulo quando ele diz que com lágrimas, oh, meu irmão, minha irmã, eu queria tanto que você alcançasse isso. Queria tanto que a misericórdia de Deus que nos alcançasse todos. Que todos vivessem esse evangelho da graça. Eu sei que não depende de mim, depende de Deus. De quem Ele quiser, né? E eu fico às vezes pedindo, Deus, que essa tua misericórdia, que essa tua graça alcance fulano, ciclano, beltrano. Aí eu vou falando nomes de pessoas que humanamente falando, eu acho que são impossíveis de mudarem pensamentos. Mas se elas forem alcançadas, elas mudarão. Elas mudarão. Meu irmão, eu tenho que ir. Eu vou almoçar e vou para mais
um dia de trabalho, com essa paz dentro do meu coração, com essa paz aqui dentro. Viver esse dia, tá lindo o dia, tá maravilhoso, tá tudo lindo, tá? Olha, logo mais eu vou retransmitir essa live no canal Alfredo Paulo, tá bom? Se você quiser nos ajudar, colaborar com alguma coisa, tem aí na descrição do vídeo como você pode nos ajudar, tá bom? Se você puder, se você se sentir à vontade para isso, tá bom? Forte abraço a todos, um excelente domingo, fiquem todos na paz. Tchau.